Olá, turma de Análise Matemática 1, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo, nós vamos começar o capítulo 5, chamado Algumas Noções Topológicas. Para ficar bem interiorizado com os conceitos associados a conjuntos abertos, nós vamos fazer um diagrama para ilustrar. Esse diagrama vai nos ajudar porque vai fazer você lembrar bem as definições associadas a conjuntos abertos. Então, quando você fala em conjunto aberto, a associação que a gente faz é com o intervalo aberto. Está aqui o intervalo aberto AB. Bem, uma das propriedades do intervalo aberto é que se eu pegar qualquer ponto aqui C, que é interior, né, que está dentro do conjunto, esse ponto C, por definição, ele tem a propriedade de ser estritamente maior do que A e menor do que B, porque o intervalo é aberto. Né? O intervalo aberto AB são todos números x peças reais, das que x é maior que A e menor do que B. Bem, isso quer dizer que como C é diferente de B e o C é diferente de A, eu posso escolher um número epsilon aqui bem pequenininho, de tal forma que quando eu considerar aqui o intervalo centrado em C e raio epsilon, então esse ponto aqui vai ser C mais epsilon e esse C menos epsilon, esse intervalo vai estar todo dentro do intervalo AB. Mas você vai dizer, não, mas o professor está querendo enganar. Você pegou o ponto C aqui bem distante, pega o ponto C aqui bem pertinho do B e vê se você consegue fazer isso. Mesmo que você pegasse o ponto C bem próximo do B ou do A, ainda como C é diferente de B e diferente de A, ainda existe a distância de B até C. Ó. Se eu pegar esse epsilon como sendo, por exemplo, a distância de B até C dividido por 2, que aqui está menor do que dividido por 2, né? Dividido por 2 seria mais ou menos aqui. O intervalo, né, centrado em C de raio epsilon ainda seria estaria dentro desse intervalo. Claro que estou considerando aqui, no caso, a distância de B até C menor do que a distância de C até A. Agora, para você fazer isso, não apenas utilizando o desenho, porque o desenho pode nos levar ao erro, a gente pode então tomar esse epsilon, como exatamente, a gente vai pegar a menor das duas distâncias para garantir que isso aqui ocorra. Então, vamos pegar B menos C, vou dividir por 2 para pegar uma distância metade. Vou pegar C menos A, porque o C é maior do que A. Vou dividir por 2 e eu vou considerar o epsilon como sendo o menor desses dois números, o mínimo, entre B menos C e C menos A, ambos divididos por 2. Então, se a gente tomar um epsilon dessa maneira, a gente garante que o intervalo centrado em C e de raio epsilon está totalmente dentro desse conjunto. Então, observe que aqui eu falei a palavra ser um ponto interior, né? Está aqui no interior do intervalo. Esse nome interior é um dos tópicos, um dos nomes chaves na topologia, um nome que é um substantivo no sentido que tem esse elemento, tem essa substância dentro do. Substância ficou horroroso. Dentro da topologia. Além disso, a gente pode observar ó, que esse intervalo aqui de centro em C e raio epsilon, ele é uma vizinhança, né, do ponto C. O intervalo AB também é uma vizinhança aqui desse ponto C. Então, essas palavras e essa explicação que eu fiz aqui, essa discussão, ela nos permite definir o que significa um ponto C interior. O que significa dizer o que é uma vizinhança de um ponto. E o que significa dizer que é um conjunto aberto. Um conjunto aberto, então, vai ser um conjunto que todos os seus pontos são interiores. E o que quer dizer que um ponto é interior? Um ponto ele é interior quando existe um intervalo centrado em C totalmente dentro do conjunto. Então, essa aí é a definição de interior, de ponto interior, e o interior de um conjunto é formado por todos os seus pontos interiores. Então, vamos escrever isso aqui. Então vamos ver o que significa dizer que um ponto X é interior. Um ponto número X, peças reais, tá? É interior a um conjunto A. Quando é que um ponto X ele é interior a um conjunto A? Ele é interior quando é possível encontrar um intervalo aqui centrado nesse ponto totalmente dentro do conjunto.
Então, X é interior a um conjunto A quando existe um número epsilon maior que zero, tal que o intervalo de centro e x e raio epsilon está totalmente contido em A. Então, ou seja, x menos epsilon, x mais epsilon, intervalo aberto, está totalmente contido no conjunto A. Então, essa aqui é a definição de ponto interior. X é interior. Eu não coloquei aqui a palavra ponto, mas x é um ponto interior. Então, essa aqui, vou colocar aqui em cima, é a definição de ponto interior. Definição de quê? De ponto interior. Nós vamos chamar de interior de um conjunto ao conjunto de todos os seus pontos interiores. Então, deixa eu ver se cabe aqui. Não, acabou a folha. Então, vamos chamar de interior de um conjunto. Chamamos de interior de A. Ao conjunto dos seus pontos interiores. E a notação que a gente vai utilizar é int. Chamamos de interior de A ao conjunto de todos dos seus pontos interiores. E a notação que a gente vai usar é essa aqui, ó. Int de A. Se lê o interior do conjunto A. Quando ocorre, como aqui no desenho, de um ponto ser tal que tem uma vizinhança, que tem uma vizinhança no sentido que a gente está acostumado, um intervalo centrado em C e raio epsilon, que está totalmente contido dentro do intervalo, a gente fala então que esse intervalo é uma vizinhança do conjunto X. Vamos escrever isso também. Então, quando A é um ponto interior, pertence ao interior do conjunto A, dizemos que A é uma vizinhança do ponto de A. Eu não estou colocando aqui ponto, tá, mas é ponto, ou elemento número real. Pode falar número real ou apenas ponto. Então, resumindo, agora olhando para a figura, fica mais fácil você lembrar. Quando é que um ponto ele é interior a um conjunto? Quando existe um epsilon, tal que o intervalo centrado naquele ponto, de raio epsilon, está totalmente contido no conjunto. O que significa dizer ponto interior? Um ponto é interior de um conjunto quando... É exatamente isso que eu acabei de falar, né? Eu estou viajando na maionese. O que mais? Faltou dizer o que um conjunto é aberto. Um conjunto ele é aberto quando todos os seus pontos são interiores, que foi exatamente isso que eu falei aqui, quando a gente estava querendo falar da propriedade dos intervalos abertos. Então, falta a definição, o que significa dizer que um conjunto é aberto. Então, dizemos que o conjunto A é aberto quando todos os seus pontos são interiores. Ou seja, quando o interior de A é igual ao conjunto A. Então, quando isso ocorre, nós dizemos que o conjunto é um conjunto aberto. Vamos ver alguns exemplos de conjuntos abertos. Se eu pegar todos os reais, é um conjunto aberto? Para a gente mostrar que R é um conjunto aberto, ou não, né? Nós temos que verificar que cada um dos seus pontos é interior. Então, dado um número
reais qualquer, dado x pertencente aos reais qualquer, nós devemos mostrar que existe um epsilon, tá o que? X menos epsilon. O intervalo x menos epsilon, x mais epsilon está contido em R. É claro, né? Porque os reais é todo o conjunto. Então, dados pertencentes aos reais. Para epsilon igual a 1, por exemplo. Para epsilon igual a 1. O intervalo x menos 1, x mais 1 está totalmente contido em R, o que implica dizer que x pertence ao interior dos reais. Ou seja, todo número real é um ponto interior. Conclusão, x é um conjunto aberto. X não, R é um conjunto aberto, porque qualquer um dos seus pontos é um ponto interior. Qual a definição de um ponto ser interior? Um ponto é interior quando existe um número epsilon, que eu tomei aqui o epsilon sendo igual a 1, tal que o intervalo centrado em x e raio epsilon está totalmente contido no conjunto. Então, pronto, os reais é um conjunto aberto. Um conjunto unitário, será que é um conjunto aberto? Por exemplo, se a gente pegar o conjunto A formado apenas por um único elemento, digamos o zero. Vou colocar aqui o zero, mas pode ser qualquer número. Esse conjunto aqui é aberto? Aí você para pensar e dizer, bem, se fosse aberto, qualquer que fosse, eu teria que procurar ver quem é o interior do conjunto. Como eu tenho que encontrar um intervalo totalmente dentro desse conjunto, você vai começando a desconfiar que esse conjunto aqui não é aberto, né? Porque qualquer que fosse um número x pertencente a, que existe, por exemplo, o zero, né? Para qualquer que seja o número epsilon maior que zero, o intervalo x menos epsilon, x mais epsilon, não está contido em A. Porque A é um conjunto finito, só tem um elemento. E a gente já mostrou que qualquer intervalo é um conjunto infinito. Então isso não pode acontecer. E esse conjunto aqui ele não é vazio, né? Porque, por exemplo, você poderia pegar aqui o x, o único x possível aqui, que no caso seria o zero. O zero pertence a A, e qualquer intervalo da forma 0 menos epsilon, 0 mais epsilon, não está contido em A. Então esse conjunto aqui ele não é aberto, porque se fosse aberto a gente iria mostrar que existe um número epsilon, tal que o intervalo, no caso aqui 0 menos epsilon, 0 mais epsilon, estaria totalmente contido em A, isso não ocorre. Então, em geral, eu coloquei o conjunto unitário formado pelo zero, mas qualquer que seja o conjunto unitário, ele não é um conjunto aberto. E os intervalos abertos? Se considerar aqui o conjunto intervalo aberto, vou colocar aqui de 0 até 2. É um conjunto aberto? Sim, a resposta a isso aqui é não, né? Não, pois tem explicação. Né? Porque a nossa definição de conjunto aberto foi totalmente baseada na ideia de intervalo aberto. Qualquer que seja o número aqui que você tomar, dado um elemento A pertencente ao intervalo de 0 até 2, nós podemos tomando epsilon como sendo exatamente aquele mesmo que a gente tomou, o mínimo da distância de 0 até 2, tomando epsilon de A até 2, tomando epsilon como o mínimo de... vai fazer a distância de A até 0 da A. Ainda eu vou dividir por 2. E 2 menos A dividido por 2, temos que... Agora eu não vou demonstrar essa parte. A gente já fez isso nos capítulos anteriores, mas fica como se vocês fazerem. Você vai ter que... Se nós temos que A menos epsilon, A mais epsilon está totalmente contido no intervalo 0,2. Ou seja, dado um elemento qualquer nesse conjunto, se a gente tomar um epsilon dessa maneira, a gente garante que o intervalo de centro em A em raio epsilon está dentro do intervalo 0,2. Esse A é qualquer ponto do intervalo. Se é qualquer ponto desse intervalo, isso quer dizer então que o interior, né, o conjunto dos pontos
interiores ao intervalo 0, 2 é exatamente igual ao próprio intervalo 0, 2. Qualquer que seja um dos seus pontos, ele é um ponto interior. Isso mostra que o intervalo o intervalo aberto é um conjunto aberto. Eu coloquei aqui 0,2, mas pela lição que a gente fez lá, exatamente por esse mesmo epsilon, como sendo a distância, o mínimo da metade da distância do ponto até os extremos do intervalo, vai garantir que, para esse epsilon, o intervalo de centro no ponto e raio epsilon está totalmente dentro do conjunto. Ou seja, na realidade, essa mesma ideia que a gente fez aqui mostra que o interior de um intervalo aberto AB é igual ao próprio intervalo aberto AB e, portanto, os intervalos abertos são conjuntos abertos. É um conjunto aberto. E o intervalo fechado? Será que o intervalo fechado também é um conjunto aberto? Se a gente pegar o intervalo fechado, digamos, AB, é um conjunto aberto? A gente desconfia que aqui as bordas, né, do intervalo, esses pontos que pertencem ao conjunto, não são pontos interiores. Porque qualquer que seja o intervalo centrado num elemento aqui das bordas, digamos o B, vou pegar o B, tá? Se a gente pegar aqui qualquer intervalo centrado em B, se eu somar alguma coisinha aqui, digamos B mais epsilon, por menor que seja o epsilon, nós saímos fora do conjunto, né? Porque por definição, o intervalo fechado AB são todos os x, né? Você pegar um elemento aqui dentro, ele é maior ou igual que A e menor ou igual que B. Ou seja, o ponto C aqui pode ser exatamente igual a B. Aí se eu fizer B mais epsilon, eu saio fora do intervalo. Então esse conjunto aqui, intervalo fechado AB, ele não é um conjunto aberto. O ponto B, aqui o finalzinho, ele não é um ponto interior. Né? Vou colocar aqui. Ó. A gente fez a figura, mas agora vamos demonstrar. Para qualquer que seja o epsilon maior que zero, B mais epsilon com certeza é maior do que B. E daí o intervalo de centro e B e raio epsilon não está dentro do conjunto. Né? E daí o intervalo é B menos epsilon, B mais epsilon, esse intervalo aberto, não está contido no intervalo AB, né? Porque aqui vai no máximo até B e esse aqui passou de B. Então isso não ocorre. Observe aqui a definição. Para mostrar que o conjunto é aberto, você tem que mostrar que existe um epsilon. Para mostrar que ele não é aberto, você tem que mostrar que para qualquer que seja o epsilon, a inclusão aqui não vale. Portanto, o intervalo fechados não são conjuntos abertos. Basta não ser fechado em um dos lados, né? A gente fez aqui com B, mas se fosse aberto aqui no A e fechado no B, não seria do mesmo jeito. Ou se fosse aberto no B e fechado no A, também não seria, como é que se diz? Intervalo, não seria conjuntos abertos. Ela fica mandando um monte de mensagem agora para mim na hora que eu estou gravando os vídeos. Então, nós temos exemplos de conjuntos que são intervalos abertos e conjuntos que não são intervalos abertos. E se a gente considerar agora o conjunto vazio? Considerar o conjunto A como sendo o conjunto vazio. Esse conjunto ele é aberto ou não? Ele, por incrível que pareça, é um conjunto aberto. Porque quando é que ele deixaria de ser aberto? Quando o seu interior tivesse um ponto do conjunto que não fosse interior. Né? Relembrando, um conjunto é aberto quando ele é igual ao interior. Então, quando é que ele deixa de ser aberto? Quando tem um ponto do conjunto que não está no seu interior. Isso quer dizer que o conjunto vazio é aberto. É um outro exemplo de conjunto que a gente pode analisar. Os racionais. Ai, quebrei o vidro. O conjunto dos números racionais é um conjunto aberto?
Não, né? Porque a gente viu que qualquer que seja o, o intervalo da forma x menos epsilon, x mais epsilon, não pode estar contido dentro do conjunto dos números racionais. Porque a gente viu que todo intervalo possui números racionais e números irracionais. Então isso aqui não ocorre para qualquer que seja x pertencente aos reais e epsilon maior que zero. Isso não ocorre nunca, porque qualquer intervalo tem conjuntos abertos, tem números racionais e números irracionais. Bem, tem um teorema do livro, que na realidade é a definição de topologia nos livros de topologia, que diz o seguinte: se você tiver dois intervalos abertos, a interseção deles ainda é aberta. Se A1 e A2 são abertos, então a interseção entre eles, A1 interseção A2, também é aberta. E a outra, ou seja, se tiver a interseção de dois conjuntos abertos, ainda é um conjunto aberto. E com relação à união, qualquer união arbitrária. Ou seja, se você tem a lambda, onde lambda pertence a um conjunto aqui de índices, são conjuntos abertos. Isso aqui é chamado de uma família de conjuntos, tá, pessoal? No curso vocês não têm muito contato com essas coisas, mas essas notas estão dizendo o seguinte: você tem aqui uma coleção de subconjuntos, ou seja, de partes do conjunto, de uns reais, e cada um desses subconjuntos são conjuntos abertos. Então, o que ocorre é que a união de todos esses conjuntos é aberta. Falando de maneira mais natural, a interseção de dois conjuntos abertos é um conjunto aberto e uma união arbitrária de conjuntos abertos é um conjunto ainda aberto. Nós vamos fazer a demonstração desse teorema. Na realidade é bem simples, só que antes disso, uma coisa importante que eu acho que não tem no livro, não me lembro de ter visto no livro. Topologia, uma topologia sobre um conjunto é exatamente um conjunto, é uma coleção de subconjuntos que satisfaz essa condição aqui. Ou seja, dado dois elementos no conjunto, a interseção ainda é um elemento desse conjunto, e dado elementos lá quaisquer, uma união arbitrária de elementos do conjunto, os elementos do conjunto lá que são subconjuntos, tá? Ainda é um elemento conjunto. E falta citar aqui que o vazio e o conjunto todo também são elementos, são conjuntos abertos. Então, isso aqui em alguns livros é a definição do que é uma topologia sobre um conjunto. Então, mais uma vez, uma topologia sobre um conjunto é uma coleção de partes, de subconjuntos, que tem a propriedade, se tiver qualquer quantidade de elementos lá, a união desses elementos ainda está nesse conjunto, e dado dois quaisquer, a interseção está lá dentro. E ainda pertence a esse conjunto, né, esse conjunto de partes, o conjunto vazio e o conjunto todo. Isso é a definição de topologia. Por exemplo, quando você vai estudar topologia algébrica ou algumas coisas dentro de álgebra que não existe sequer métrica, você vai ter que utilizar essa definição de topologia. Quando eu falo assim métrica, a gente está falando sobre distância, uma forma de medir. A gente faz associação com números reais e como se fosse reta. Mas tem casos que não dá para você fazer isso. Mas a gente está, por exemplo, estudando conjuntos abertos dentro dos grupos dos inteiros, por exemplo. Aí lá não dá para você falar sobre isso. Não tem métrica. Ou dos inteiros módulo P. Ou qualquer grupo não necessariamente finito. Ou infinito. Bem, para fazer a demonstração desse teorema, nós vamos fazer a demonstração da primeira parte aqui, eu vou chamar de I. Esse aqui é 2I. A gente quer mostrar que se A1 e A2 são abertos, então A1 entre A2 também é aberto. Vamos fazer aqui uma discussãozinha para a gente ver o que é que está acontecendo. Então, o que a gente quer demonstrar? A gente quer demonstrar que a interseção de dois conjuntos abertos é aberta. Ou seja, a gente tem que demonstrar que qualquer que seja o ponto da interseção é um ponto interior. É porque um conjunto ele é aberto quando ele coincide com o seu interior. Então, a gente tem que demonstrar que dado um elemento x pertencente a A1
entre A2, nós devemos mostrar que existe um epsilon maior que zero, tal que o intervalo centrado em x e raio epsilon está totalmente contido nesse conjunto. Isso aqui é a definição do conjunto C aberto. E agora a gente vai utilizar as hipóteses. As hipóteses é que A1 e A2 é aberto e que x pertence à seção. Então vamos escrever essas hipóteses. O que significa dizer que x pertence a A1 interseção A2 e A1 e A2 são conjuntos abertos? Bem, se x pertence a A1 e A2, quer dizer que x pertence ao conjunto A1 e x pertence ao conjunto A2. Como o A1 é aberto, isso quer dizer que existe... Deixa eu colocar assim. Só para trabalhar com as hipóteses, né? A gente tem que x pertence à interseção e tanto os dois conjuntos aqui na interseção são conjuntos abertos. Então, dizer que x pertence a A1 e A1 é aberto quer dizer que x é um ponto interior. Então, existe um epsilon, que eu vou chamar de epsilon 1, tal que o intervalo centrado em x e raio epsilon está totalmente contido em A1. Então, existe esse número epsilon. Por que existe esse número epsilon? Porque A1 é um conjunto aberto. Analogamente, existe um epsilon 2 maior que zero, tal que o intervalo centrado em x e raio epsilon 2 está totalmente contido em A2. E agora a gente quer encontrar um intervalo centrado em x que esteja nos dois ao mesmo tempo para esteja na interseção. Então, esse aqui é um intervalo centrado em x e raio epsilon 1. Digamos que seja uma coisa do tipo assim. Acho que fica fácil a gente entender. Está aqui x, esse aqui é epsilon 1. Então, esse aqui é x mais epsilon 1. X menos epsilon 1. O outro também é centrado em x, então começa daqui. E vai até por exemplo, se o epsilon 2 for maior que o epsilon 1, vem para cá, né? Assim, ó. Mas se for menor, vem para cá. Então, mais de qualquer maneira, uma coisa é certa, se a gente imaginar o epsilon 1 como sendo... Se a gente imaginar o epsilon como sendo menor entre os dois aqui, ó, esse intervalo, x menos epsilon 1, x mais epsilon 1, está contido em A1. X menos epsilon 2, vou colocar aqui em vermelho. X menos epsilon 2. Eu estou vendo aqui no desenho como se o epsilon 2 fosse maior, mas não é obrigado a ocorrer isso, não. Esse aqui está contido em A2 e esse aqui está contido em A1. Então, o menor deles, que é esse aqui, preto x mais, que vai de x menos epsilon até x mais epsilon 1, está contido no maior, que vai de x menos epsilon 2 até x mais epsilon 2. Então, se eu tomar o número epsilon como sendo o menor dos dois, no caso aqui seria esse epsilon 1, esse intervalo centrado em x e raio epsilon 1 está contido em A1 e também está contido em A2, porque ele está contido no maior e o maior está contido em A2. Se fosse o contrário, o epsilon 2 fosse o menor, você tomaria o epsilon como sendo menor. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos tomar o epsilon como sendo o menor dentre esses dois números, porque a gente garante que o intervalo centrado em x e raio epsilon vai estar tanto contido em A1 como contido em A2. Pronto, então, agora a gente já tem ideia de como chegar a escrever a demonstração. Mas vamos voltar aqui. Nós queremos mostrar que A1 entre A2 é aberto. Para demonstrar isso, nós devemos mostrar que todo ponto x desse conjunto é interior, ou seja, que a gente tem que demonstrar que existe o número epsilon, tal que o intervalo de centro em x e raio epsilon esteja totalmente contido dentro do conjunto que a gente quer mostrar que é aberto, que no caso é esse aqui. Para fazer isso, a gente usou as hipóteses. As hipóteses é que tanto A1 como A2 são conjuntos abertos. Por serem conjuntos abertos, existe um epsilon para o A1 e um epsilon para o A2, tal que o intervalo centrado em x e raio epsilon 1 está dentro de A1, e o intervalo centrado em x e raio epsilon 2 está dentro de A2. Então, se a gente tomar exatamente o epsilon como sendo o menor dos dois, vai ocorrer que o intervalo centrado em x e raio epsilon está contido nos dois ao mesmo tempo. Então, vamos agora escrever essa parte da demonstração. Que na verdade a gente já fez, né? Então, demonstração da parte I. Da parte I. Seja um elemento x pertencente a A1 interseção A2. Logo,
x pertence a A1 e x pertence a A2. Por serem, é serem ou ser, A1 e A2 abertos, existem ε1 e ε2 ambos maiores que zero, tais que o intervalo centrado em x e raio ε1 está totalmente contido em A1 e o intervalo centrado em x e raio ε2 está totalmente contido em A2. Daí, tomando ε como sendo o menor dos dois, o mínimo entre ε1 e ε2, temos que o intervalo centrado em x e raio ε está dentro de A1 e o intervalo centrado em x e raio ε também está contido em A2, como a gente discutiu antes. Daí, se está nos dois, está na interseção. Ou seja, a gente demonstrou que qualquer que fosse o elemento x pertencente à interseção, concluímos que ele é ponto interior. Logo, o interior de A1 interseção com A2 é igual a A1 interseção com A2. Fala, professor, mas você só demonstrou que o interior está contido nisso. Só demonstrou que A1 inter 2 está contido no interior, né? Porque a gente pegou um ponto x qualquer da interseção e mostrou que está aqui. Então a gente demonstrou que A1 inter A2 está contido no interior. Mas a outra inclusão vale sempre, né? Porque, relembrando, ó, como na definição de conjunto aberto a gente tinha que, essa é uma observação importante aqui, dizer que o ponto x pertence ao interior do conjunto A significa dizer que existe um ε maior que zero, tal que x menos ε, x mais ε, está contido no conjunto A. Então isso implica dizer, por exemplo, que o próprio ponto x pertence a A, né? Porque todo elemento desse conjunto é de A. O x é o centro do intervalo. Então o interior de um conjunto sempre está contido dentro do conjunto. Se x pertence ao interior, então x pertence a A. Logo, o interior de um conjunto sempre está contido nesse próprio conjunto. A prova da união é mais simples, é só usar a definição de união arbitrária de conjuntos. Vamos escrever aqui logo direto. Vamos lembrar, né? O que significa dizer a união arbitrária de conjuntos? Vamos lembrar, o que significa dizer? Primeiro, lembrar o que é a união. O que significa dizer a união B? A união B são todos os números x, tais que x pertence a A ou x pertence a B. Então, e se for uma quantidade maior? Por exemplo, se for A união B, união C, vai ser todos os x, aqui x pertence a A, ou x pertence a B, ou x pertence a C. Ou seja, x pertence a pelo menos um deles. Então, o que é uma união de um conjunto, de uma união arbitrária aqui, de A lambda, onde lambda pertence a um conjunto L? O que é a união desses conjuntos? São todos os x, tais que o x pertence a pelo menos um deles. Existe um lambda, tal que x pertence a esse lambda que existe dentro desse conjunto L. Pronto. Essa é a definição de união. Uma união arbitrária de conjuntos são todos os elementos que estão em pelo menos um dos elementos da união aqui, um dos componentes da união. Então, sabendo disso, para a gente fazer a demonstração de que uma união arbitrária de conjuntos aberto é aberto, nós temos que pegar um elemento nessa união arbitrária e mostrar que esse ponto é um ponto interior. Então, vamos fazer isso. Então, e lembrar a definição. Então, seja x pertencente à união arbitrária
desses conjuntos a lambda, onde lambda pertence a L. Então, pela definição da união, logo, existe um certo índice, que é chamado lambda, existe lambda pertencente a L, tal que x pertence a esse conjunto a lambda. Mas esse conjunto a lambda não é aberto? É aberto. Se ele é aberto, logo, não, já como a lambda é aberto, então vou colocar só a demonstração aqui. Então, existe um número epsilon maior que zero, tal que o intervalo centrado em x e raio epsilon está totalmente contido em a lambda. Aí, voltando aqui para a definição. O que é a união arbitrária de conjuntos? Um elemento está na união quando existe um índice e aquele elemento está no conjunto com aquele índice. Esse intervalo aberto aqui centrado em x e raio epsilon está dentro do A lambda. Ou seja, existe um índice tal que esse subconjunto está dentro desse componente daquela união. Então, conclusão, esse subconjunto está em toda a união. Daí, portanto, para terminar, pela definição de união arbitrária, x menos epsilon, x mais epsilon, está contido na união de todos esses conjuntos abertos. Onde lambda pertence a L. Então, com isso a gente demonstrou que uma união arbitrária de conjuntos abertos é um conjunto aberto. E uma interseção de dois elementos ainda é um conjunto aberto. Eu coloquei de dois, mas aí você poderia fazer com três, né? Porque a interseção de três pode ser visto como uma interseção de dois. Primeiro você faz dois, e depois faz com outro. Ou seja, se eu quiser fazer... Como é que eu mostro, por exemplo, que se eu tenho A1, A2 e A3 abertos, então a interseção dos três é aberto. Você faz primeiro assim. Faz A1 e interseção A2. Esse aqui é aberto. Por quê? Porque é a interseção de 2. Agora aqui no nosso contas tem a interseção de 2. É esse com esse. Então, mais uma vez, tem a interseção de 2, que também é um conjunto aberto. Isso só vale para a quantidade finita. Tá? Então, se tiver uma quantidade finita de conjuntos abertos, a interseção deles ainda vai ser um conjunto aberto. Se tiver A1, A2, AN conjuntos abertos, então a interseção dessa quantidade finita ainda vai ser um conjunto aberto. Quando você tem uma quantidade infinita, isso aqui não vale. Por exemplo, a gente já demonstrou nesse curso que os intervalos da forma... Não sei se a gente já demonstrou, acho que sim. Se eu chamar os intervalos AN como sendo menos 1 sobre N até 1 sobre N, ou seja, o A1 é de menos 1 até 1, o A2 é de menos 1 meio até 1 meio, assim sucessivamente, a gente vai ver que a interseção, a gente já demonstrou isso aqui, de todos os intervalos AN, onde N pertence aos naturais, ou seja, isso aqui da interseção dos intervalos da forma menos 1 sobre N até 1 sobre N, onde N pertence aos naturais. A gente viu que isso aqui é apenas, só tem essa interseção infinita de intervalos encaixados abertos, tem o zero lá dentro. Né? O zero é o único elemento que está aqui, porque isso aqui, o zero está em todos eles, né? Porque são números positivos e estão números negativos. E esse conjunto aqui, a gente já mostrou que um conjunto que ele é finito, ele não é um conjunto que tem um elemento, ele não é um conjunto aberto. Na realidade, qualquer conjunto que seja finito, né, que, com mais que um, que finito, mas não vazio, é um conjunto que não pode ser aberto. Então, esse aqui é um exemplo. Se você tiver uma sequência infinita de conjuntos abertos, a interseção deles não é um conjunto aberto. Pronto, só então essa aqui é um vídeo que diz o que são conjuntos abertos.
tem a seção do livro com bastantes exercícios interessantes para vocês fazerem. E no próximo vídeo vamos falar sobre conjuntos fechados. Obrigado por terem assistido e até a próxima exposição.